Senta aí, gente. Tá muito louco esse negócio aqui. Eu estava lembrando que estava ali, eu falei pro Matt agora há pouco. Por mais que tenha sido tão trágico, e foi, e a gente orou, chorou e participamos da dor de vocês, mesmo estando em outro estado. Mas o que aconteceu aqui na região, a tragédia, eu sinto no meu espírito que mudou uma chave para a igreja, sabe? É uma estação, uma estação de graça, de misericórdia, de favor, de amor. E eu já ouvi falar muito que pastores aqui do sul, eu já ouvi uma expressão horrível, né? Cemitério dos pastores, mas eu estou convicto que essa palavra não prevalece mais sobre esse lugar. Nada. Mas talvez você não saiba, mas o primeiro lugar que eu pisei na minha estação profética, eu vim de algumas estações. Quando eu mudei a estação da minha vida para esse lugar no profético, o primeiro lugar que eu pisei na estação de adoração profética foi Sapiranga. E eu vim em Porto Alegre gravar meu primeiro projeto dessa estação. E eu lembro muito bem que o irmão que estava me ajudando na produção do projeto, ali lá no Azaf Borba, a gente usou o estúdio dele. E eu fiquei sabendo de uma igreja aqui de Sapiranga. E eu vi com o meu violãozinho. Nessa época eu ministrava de costa. Não sei quantos pegaram aquela fase que eu ficava de costa. E algumas pessoas falavam assim: esse cara é muito louco, né? Porque era uma direção muito clara da parte de Deus, que Ele queria uma adoração de frente para Ele e de costa para o povo. E eu lembro que eu, na passada de som lá em Sapiranga, eu bati a primeira nota e eu estava passando o som. E tinha algumas pessoas ainda. E começou algumas pessoas caírem, as cadeiras rolarem. E foi uma loucura. E eu confesso a vocês que eu já estava assim, vivendo esse ambiente, mas foi muito forte para mim. Então, ali Deus foi muito claro comigo: olha, estou depositando algo em você, uma nova estação. Já são 30 anos. Exatamente esse ano completa 30 anos. Eu estou voltando aqui há 30 anos, né? E ver tudo isso acontecendo aqui me fez voltar algum tempo, né? Bem atrás. Então eu quero te dizer uma coisa. Prepare-se, tem algo aí vindo que isso é muito maior. Muito maior, muito maior, muito maior. E é tão profético, porque nós temos aqui o meu genro ali, no teclado, na bateria, até nisso, porque ele é de Estância Velha. E seus pais, como os pastores nessa época, levavam ele com 7 anos para as conferências de Sapiranga. Eu nunca tinha visto ele lá. E a mãe dele, muito sábia, né? Levava o colchonete, porque se ele dormisse, dormia ali perto do altar. E ele cresceu nesse ambiente. Lógico que não tinha nenhum planejamento dele casar com a minha filha, né? E ele vem crescendo nesse ambiente, minha filha vem crescendo nesse ambiente. Até que um dia, né, fazem 10 anos isso, ele vai até Londrina, um pouco mais. E ele vai e passa um mês numa escola que nós realizamos. E depois dessa escola, Deus fez algo incrível e foi um momento de uma nova transição. E aí entra o Matt nisso, porque nessa nova transição
Deus usou a vida do Matt para profundamente trazer uma realidade de restauração familiar. Os piores momentos que nós passamos como família, não entre nós da família, mas o ambiente que nós estávamos inseridos. E Deus foi muito bondoso, muito misericordioso conosco. E aí ele teve a grande tarefa de conquistar o coração da Rebeca. E casou com ela. É casado há 10 anos. Tem um filho maravilhoso, meu primeiro neto. Já estou numa outra fase. Gabriel tem 3 anos e meio. Rebeca é a minha filha mais velha. E eu tenho um filho chamado Caleb, que também tem uma filhinha de 1 ano e meio, a Aninha, então é minha segundo neto, a nossa, vamos dizer assim, a nossa fofinha, né, mais novinha. E a Miriam, ela é a minha nora, ela faz as nossas redes sociais. Minha esposa, Jessie, somos casados há 36 anos. Minha primeira e única namorada. Se você vê a foto dela e olha pra mim, você fala: Deus é muito bom, cara. Isso é verdade, né? Você vê. Não pode falar nada, viu? E Jéssica é incrível. Jéssica, ela é pastora, ela é psicóloga, ela tem formação, ela tem pós na área de casais e criação de filhos. Eu te indico, se você precisa de atendimento online sobre esse assunto de família, de casamento, de criação de filhos, porque ela, além de ter uma especialização, ela tem revelação. Nós precisamos de profissionais capacitados, mas o que vai transformar as pessoas é a revelação. Não tem como fugir disso. Então nós vivemos uma estação nova. Eu e minha casa servimos ao Senhor. E é uma honra poder estar aqui. Onde vocês estavam que eu não conhecia vocês, gente? Vocês são muito loucos, cara. Olha, me senti à vontade demais. Me senti, parecia que eu estava aqui já frequentando esse lugar, né? Se fosse mais perto de Londrina, né? Mas também Deus tem sido tão muito especial nessa nova estação. Nasceu uma igreja lá em Londrina, e onde o Matt e a Rebeca são os pastores, junto com a minha esposa. E eu sou, vamos dizer assim, o conselheiro profético e atuo mais na visão apostólica e do conselheiro ali, com a maturidade que nós temos e a força que eles têm, a maturidade que eles têm, mas eles precisam desse suporte. Então nós estamos como família. Nasceu há 6 meses a igreja Ignis. Ignis veio de uma palavra latim, onde há uma tradução de ignição, de estar, sabe aonde você liga a chave da aqueles, né? Então ali é o sentido da palavra. Tem sido incrível esse tempo que nós estamos vivendo. Bom, o pastor falou uma coisa que eu ia falar aqui. Eu fui ali no Matt e falei: Matt, é o seguinte, hein? A gente tem que começar a investir mais e vir mais para essa região, porque tem alguma coisa soprando para cá novamente, tá? Tem alguma coisa, há uma movimentação. E o que você não sabia é que eu falei: há uma movimentação, mas estou pensando em escola de treinamento. Estou pensando, então, nós comentamos ali agora há pouco, e você vem e me fala isso. E o pastor também não sabia, porque é um sonho no meu coração. Eu agora acho que não é nem mais sonho, é um sonho de Deus. Eu preciso de um lugar onde o Brasil vá até lá e receba esse treinamento profético e seja liberado para a nação. E eu tenho uma convicção, se não é esse ano, mas o ano que vem, Deus vai me dar esse lugar. E a gente está queimando por isso. Mas enquanto esse lugar não vem, a gente vai até, né? Vamos nos movimentando. Eu sinto que nós precisamos, que 2025 já está acabando aí, mas 2026 vocês vão ver a gente muito por essa região aqui, tá? A gente quer ser sensível à agenda profética. Nunca nos movemos por uma agenda natural. A gente quer entender que o Espírito está soprando. Quem pegou a fase do disco aí? Quem pegou a fase do disco? Levanta a mão, se entrega aí. Tá.
Você pegou a fase da fita cassete, vai, fita cassete. Tá, vamos melhorar um pouquinho. Você pegou a fase do videocassete, vai. Você ia na locadora, lembra que você ia na locadora, reservava, né? Sexta, sábado, domingo para entregar na segunda, né? E tem uma galera que tá assim, o que é isso, né? Você pegou a fase do CD, DVD, né? Ótimo. Tudo isso não tem mais para ser vendido, então nós temos as plataformas. E eu tenho muita liberdade de dizer, porque essa casa é uma casa madura, e dizer para vocês que a plataforma é muito boa para fazer com que chegue mais rápido, mas ela não é tão justa financeiramente como era o CD, os DVDs, o material. Para vocês terem uma ideia, 0,05, não é 0,5, é 0,05 centavos de cada play que você dá, vem para nós que compomos. O restante vai para a plataforma. Então, quem está ganhando dinheiro de verdade é a plataforma. Mas se é isso que estamos vivendo, não vamos, né, vamos ter que nos movimentar nisso. Porém, como família, nós pensamos em algumas outras possibilidades. E uma delas foi colocar todas as minhas músicas e algumas palavras proféticas e 30 depoimentos de como recebi algumas canções. Por exemplo, quem conhece uma música assim? Vem minha noiva. Conhece? Minha noiva. Eu conto aqui nesse pendrive como é que Deus me deu essa canção. Quem conhece? Digno é o Cordeiro de receber. Canta aí. A glória, força, honra, todo o poder. Eu conto como recebi essa canção. Também tem Senhor, eu quero mais de ti. Essa é bem cantada aqui. Eu quero muito mais de ti. Uau. Eu quero mais do teu amor, mais da tua unção, Senhor, mais do teu poder. Então tá bom. Vai estar nesse pendrive. Eu trouxe esse pendrive, está lá atrás. Ah, mas eu não tenho lugar para ouvir. Às vezes no carro, no computador. Então, você pode nos abençoar, porque tudo que você comprar vai totalmente para a manutenção da nossa família. Nós vivemos por tempo integral no ministério e fazemos isso com alegria, muita alegria. Então, só que eu quero dar esse pendrive para alguém. Para quem eu deveria dar esse pendrive? Para quem eu deveria dar esse pendrive? Cadê você que procurou? Me convença. Me convença porque eu deveria dar esse pendrive para você. Eu fui o único que tive coragem de vir até aqui. Oi? Como é que é, pastor? Olha o tamanho, né? Foi o único que teve coragem. Isso aqui é muito profético, porque não basta você falar eu quero, você tem que vir buscar. E também nós temos umas pulseiras com símbolos proféticos e vai estar lá atrás. Essa aqui eu estou pensando em fazer o que com ela? Aqui tem que ser um jovem, um adolescente que gosta. Só eu não vale. Só eu não vale. Quer dizer, mas capaz, mano. Se tem uma coisa que esses anos que eu caminho, eu tento ser sensível, buscar ao Senhor, o que o Senhor quer para cada reunião. Nós corremos um grande risco, estamos todo final de semana, toda semana, de entrar no automático. E isso não é diferente também de uma igreja local. E se tem uma coisa que está muito claro para nós nesse tempo, é que não queremos a presença como algo comum.
Não queremos ter mais uma segunda profética, vai ser a segunda profética. Não queremos mais um domingo, não queremos mais uma reunião. Queremos ter a expectativa. Não sei o que vai acontecer, só sei que Ele está lá. Até nos programamos. Até não é falta de organização. E também entendemos que há uma organização, mas também entendemos quem é o dono da reunião. Então eu estou desde o início ali tentando entender profeticamente. Eu estou com uma palavra queimando aqui, mas quando eu vi o pastor falar, quando eu vi a história, quando eu vi, aí ele vai liberar essa palavra. Eu estou aqui 7 anos e tal, vocês estão há 7 anos também, e aí eu tenho 7 anos do MET também, e eu estou aqui, Senhor, e por onde eu vou, por onde vai, tal. E eu queria dizer para vocês que eu queria obedecer ao Senhor. Posso obedecer ao Senhor? Vocês não vão ficar tristes, não. E eu vou te garantir que vocês não vão se arrepender. Que isso é muito mais prazeroso para mim. Tudo bem? Preparado? Então, Matt, vem ministrar a palavra. Não, você tem que aplaudir com muita força, porque eu sei que talvez você veio com uma expectativa de me ouvir, mas eu estou tentando, sabe, o que aconteceu com ele 7 anos, Sapiranga, palavra profética, e ele é daqui da terra, movimentação, e ele tem caminhado comigo. Eu estou acreditando muito nessa próxima geração que vai vir com algo profundo, e eu tenho acreditado, tenho profetizado de uma geração que vai experimentar coisas maiores do que nós experimentamos. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então eu queria, com muito temor, e agradecer a tua compreensão. Tudo bem? Eu prometo que a gente volta aqui para ficar 3 dias. Fechou? Pode ser? Fechou? Aí nós vamos fazer uma imersão profética. Aí, meu irmão, tem que ir preparado. Sei que a gente vai fazer, porque eu não vou me responsabilizar pelo que vai acontecer. Talvez a gente pegue aí uma ambulância, já deixa aqui do lado, hidratação, sei lá o que a gente faz, né? Mas Deus vai dar graça. Mas eu queria que você fizesse algo. Vocês oraram por mim, né? Levanta a mão para cá, por favor. Profetiza aqui sobre a vida do Matt. Ele não, esse garoto, esse jovem, não é porque seja meu genro, mas Deus tem dado uma unção incrível, tem dado uma estação incrível de maturidade, de revelação. Irmãos, Ele sabe disso. A gente tem mesa, a gente tem relacionamento, a gente se arranha, na conversa resolve, mas a gente reconhece algo. Ele é um daqueles que o Senhor está levantando para esse tempo. E sabe, eu quero liberá-lo nessa noite, profeticamente declaramento. Você vem com toda a autoridade, toda a revelação do alto para esse tempo. E como gaúcho, porque ele é gaúcho dessa terra, ele vem também com uma voz profética, uma voz de ânimo, uma voz de exortação, mas também uma voz de trazer uma continuidade a algo que o Senhor já começou aqui nesse lugar. Nós abençoamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Graça e paz, irmão. Aleluia. Que honra estar aqui nessa casa. Eu lembro desse homem aqui quando eu tinha uns 10, 11 anos. Esse é um ancião mais jovem, né? Um ancião jovem. Cuidado com as suas próximas palavras. Aleluia. Mas eu lembro em Sapiranga, ele cuidava da parte da escola de ministério, e era um sonho do meu coração fazer a escola de ministérios lá de Sapiranga, que vocês cuidavam, coordenavam. E na época eu não pude fazer, eu era muito novo para fazer e tinha uma idade mínima para fazer. Mas eu sonhava, falava, cara, quem me dera um dia chegar perto desses homens e mulheres de Deus. Quem me dera um dia chegar perto dessas pessoas que são uma voz profética para a nação e para as nações. E hoje eu estou aqui na casa desses pastores abençoados. Que honra, que honra.
Glória a Deus, glória a Deus. E eu estou muito feliz de estar aqui nessa casa, porque desde que a gente entrou aqui eu senti que essa é uma casa que ama a palavra do Senhor. Isso é maravilhoso, irmãos, porque nós vivemos num tempo em que as pessoas vivem de momento em momento e não de relacionamento. E o problema é que as pessoas esperam uma segunda profética para viver uma terça e uma quarta e uma quinta profética que já poderiam estar vivendo dentro do quarto quando ninguém está vendo. Obrigado por um E aí chegando. Então a gente está vivendo num tempo em que a gente espera um evento, um movimento, uma conferência, quando na verdade já foi disponibilizado há mais de 2000 anos o Espírito Santo, que move aqui, mas move lá onde ninguém está vendo, que move no culto no domingo, mas que também move lá dentro do ônibus, que move aqui na segunda profética, mas que também move lá no seu quarto, na sua escola, na sua faculdade, no lugar que Deus te plantou. E eu creio numa geração que vai sim estar aqui queimando, que vai sim vir aqui mergulhar na presença, mas que não vai depender de um domingo para viver uma segunda profética, que não vai depender de uma reunião para viver uma vida de relacionamento, que não vai depender de uma água externa, porque já tem do seu interior um rio de águas vivas fluindo de dentro para fora. E eu, como gaúcho, fico especialmente feliz em estar aqui, porque eu sei o quanto é difícil de ter uma igreja ativada no Espírito aqui no Rio Grande do Sul. Porque durante muitos anos, como Davi disse, que essa terra foi amaldiçoada como uma terra que as igrejas não prosperavam. Mas a gente tem vindo aqui e tem visto que o Senhor tem dado favor. Sabe por quê, irmãos? Porque existe uma palavra que diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar e buscar, então eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Eu oro para que a nossa nação seja tocada por uma terra sarada que vai vir do sul para o norte, para um vento do Espírito que vai soprar do sul para o norte. E muitos vão olhar e dizer: eu sinto te pregar isso profeticamente nessa noite. Muitos vão olhar e dizer: mas não era lá que nada acontecia, mas não era lá que não tinha um povo que amava a palavra, mas não era lá que o povo mal levantava as mãos. E nós vamos nos levantar e dizer: era lá, porque eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. O Rio Grande do Sul vai levantar uma geração de homens e mulheres que vão soprar um vento do Espírito que vai ser impactante para a nossa nação. Aleluia! Abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35 em diante. Eu prometo que eu vou tentar ser o mais breve possível. Ouvi vigília? Não, brincadeira. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35 em diante. Já está aqui. Eu vou ler aqui com vocês, você pode acompanhar na sua versão. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo passar Jesus, disse: eis aí o Cordeiro de Deus. Agora olha que interessante. Os 2 discípulos que estavam com João ouviram aquilo e seguiram a Jesus. Seguinte: voltando-se Jesus e vendo que estava sendo seguido, disse-lhes: o que vocês querem? Outras versões: o que buscais? E eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde o Senhor mora? E ele lhes disse: vinde e vede. Vem e vê. Foram, pois, e viram onde morava e passaram com ele aquele dia, e era cerca das 16 horas da tarde. Agora veja que interessante. André, diga comigo, André. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que estavam com João. E o texto diz que quando... pode ir. Isso. O primeiro que ele encontrou foi seu irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias. Verso seguinte: o levou a Jesus. E Jesus, olhando para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, ou filho de João em outras versões, mas tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. De novo, esse versículo de novo: tu és Simão, filho de Jonas, mas tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Mais uma vez: tu és Simão, filho de João, ou filho de Jonas, mas tu serás chamado Cefas, que quer dizer
Pedro, até aqui por enquanto, vamos lá. Eu preciso de um João Batista. Tem alguém que pode representar o João Batista aqui? Vem João Batista. Quem vem? Eu já vou abrindo espaço aqui. Veio João Batista. Esse João Batista tá organizadinho, camisa polo. Cadê as vestes de João Batista atualizado? O texto diz que João estava com 2 dos seus discípulos. Você que ganhou o pendrive, vem, você, vem. É você mesmo que está olhando, é eu? É você mesmo, vem comigo. Corre, que eu tenho pouco tempo. Meu Deus do céu. O texto diz que João, vai um pouquinho mais para trás aí, João. E você vai conversar com os 2 dos seus discípulos. Eu estou trazendo para o nosso contexto. Obrigado. O que o texto estava narrando? O texto narra que João estava com 2 de seus discípulos. E João, se você ler antes João 1, você vai ver que João está falando o seguinte. João Batista está falando o seguinte: olha, eu sou aquele que batiza com água. A minha medida é batizar com água. Mas está vindo aí. Está vindo aí que eu não sou digno nem de desatar suas sandálias. A minha medida é batizar com água, mas Ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. E o texto diz que quando João, fala com eles, João já está no manto aqui. João já está entrando no manto. Segura, João. Fala com eles. O João já está, João já era. João já foi. João está tentando falar com 2 dos seus discípulos. E o texto diz que quando João está falando com eles, tem alguém que passa. Quem é que passa? Quem passa, gente? Quem passa, igreja? Jesus. E eu vou fazer o papel dele, porque dizem que eu pareço com ele. É o The Chosen da Shopee, né? Jesus passa. E aqueles 2 discípulos que estavam com João começam a seguir Jesus. Eles começam a seguir Jesus. E Jesus, percebendo que está sendo seguido, olha para aqueles 2 e faz uma pergunta que é extraordinária. Jesus olha para eles e pergunta: o que é que vocês querem? Você já imaginou Jesus chegando em você, olhando na bolotinha dos seus olhos e perguntando: o que é que você quer? E eu acho impressionante porque nesse texto Jesus não fala assim: olha, escolhe entre A ou B, ou você quer isso, você quer aquilo. Não, ele deixa em aberto a resposta. Ele deixa em aberto. Aqueles 2 poderiam pedir qualquer coisa. Não tinha um limite. Não tinha, não, só pode um pedido. Não, o que é que vocês querem? O que é que você faria se Jesus olhasse para você na bolotinha dos seus olhos e perguntasse: o que você quer? Eu não sei de você, mas eu provavelmente tiraria aquela lista do bolso. Senhor, se o Senhor puder me dar uma casa nova, ia ser tão bom. Se o Senhor pudesse me dar um carro novo, ia ser maravilhoso, Jesus. Jesus, quer saber? Eu queria uma porção dobrada da tua unção, porque João falou que o Senhor quebra tudo. Jesus, eu estou precisando de uma cura na minha casa, na minha vida, na minha família. E gente, olha aqui na bolotinha dos meus olhos. Me diz uma coisa, tem problema em pedir isso? Nenhum. A própria palavra nos instrui a pedir. Ela fala: pedir, dá-se-vos-á, justa medida, sacudida, transbordante. Isso é maravilhoso, é ou não é? Nosso Deus é um Deus maravilhoso. Ele ama dar. Ele é quem mais deu e primeiramente deu. Nosso Deus, Ele não tem nada que limite Ele. Mas eu acho interessante a resposta desses 2, porque eles poderiam pedir qualquer coisa. Diga comigo, qualquer coisa. Não, fala de verdade, qualquer coisa. Qualquer coisa, mas eles olham para Jesus e falam: Jesus, nós só queremos saber aonde o Senhor mora. Só isso. Em outras palavras, Jesus, nós só queremos conhecer a sua casa. E isso toca o meu coração, por quê? Prepara para o glória de verdade. Sabe por quê, irmãos? Porque veja, o que esses 2 estão respondendo é algo extraordinário. É algo extraordinário, porque veja, pense comigo. Meu Deus do céu, um carro novo é bom ou não é? É ótimo, mas daqui 15 anos um carro novo ficou velho.
Uma casa nova é maravilhosa, mas daqui 20 anos, uma casa nova sem reforma é uma casa velha. Uma cura é ótima, mas pode ser que daqui 2 anos você tenha outra enfermidade. Uma porção dobrada da unção do Senhor seria maravilhoso, mas se não guardar, preservar, ser moído, perde. Agora, todas essas outras coisas teriam prazo de validade. Porém, eles pedem algo. Eles pedem algo que o tempo não pode roubar deles. Eles pedem algo que o tempo não consome. Eles pedem algo que não pode ser corroído. Eles pedem algo que não pode ser roubado. Porque uma moto pode ser roubada, mas a presença de Jesus? Uau! Então, em outras palavras, o que eles estão falando é: Jesus, quer saber? A gente até poderia pedir uma casa nova, mas uma casa nova tem prazo de validade. Um carro novo ia ser ótimo, mas um carro novo daqui 2, 3, 15 anos está um carro velho. Quer saber, Jesus? A gente até poderia pedir uma cura, mas daqui 2 meses eu vou ter outra enfermidade, vou precisar de outra cura. Então, quer saber, Jesus? Podendo pedir qualquer coisa, eu quero pedir algo que o tempo não rouba, que as situações não vão roubar, que o ladrão não pode tirar de mim. Jesus, eu não quero apenas ter um culto contigo, eu não quero apenas estar numa conferência contigo. Jesus, eu quero conhecer a tua casa. Sabe por quê? Porque eu quero tomar café da manhã contigo, Jesus. Eu quero almoçar contigo, Jesus. Eu quero jantar contigo, Jesus. Eu quero a tua presença. Jesus, eu quero ter um relacionamento contigo. Quer saber, Jesus? Um momento é bom, mas um momento passa. É maravilhoso você vir aqui, você sente um arrepio, você sente a glória de Deus, você recebe uma palavra maravilhosa desses pastores que são cheios de Deus. Mas quer saber? Se você não der continuidade, na quinta-feira você já perdeu tudo isso. Se você não tiver um relacionamento, as coisas na sua vida, até a presença tem prazo de validade. É por isso que, podendo pedir qualquer coisa, eles pedem para conhecer o que de Jesus, gente? A casa. E olha o que é lindo, porque veja, João Batista, vem João, chora, esse João chora. João Batista, homem de Deus ou não, corajoso ou não, cheio da unção no ministério, sim ou não, enfrentava quem quer que fosse, ainda chamava de raça de víbora, sim ou não? Sim. Baita referência de ministério, é ou não é, igreja? Referência de legado, de alguém que abriu o caminho para outro que estava vindo depois maior que ele, sim ou não? Sim, mas me responde, João podia falar: vem ver minha casa? Hoje em dia nós temos ótimos pregadores, mas que são péssimos maridos. Nós temos referência de ministério, mas que nem olham no olho dos seus filhos. Nós estamos cheios de pessoas que são uma referência no seu meio, influentes, tem projeção, mas há muito tempo já perdeu a unção. Porque na verdade, quem te conhece de verdade é quem está dentro da sua casa. Então, você chegar bonitinho, de mão dada: eu vou entrar na sua casa. Você abre a porta para eu entrar na sua casa hoje? Abre, posso entrar na sua casa hoje? Eu vou entrar, abre a porta para mim aí. Eu não me impressiono com casais que entram no domingo, ou na terça, ou na segunda, de mãos dadas no culto. Eu me impressiono com casais que, quando estão com vontade de não ficar com mão dada, porque um está chateado com o outro, sentam e resolvem o que precisa resolver. Eu não me impressiono, sabe, irmãos, é muito fácil eu vir aqui, dar uma bela performance para você e pregar, pegar um texto legal, uma palavra de efeito e te liberar uma palavra que você vai sair daqui impactado. Difícil mesmo é eu pedir perdão para minha esposa quando eu sei que eu estou certo. E isso você não vê aqui, isso eu desenvolvo dentro da minha. E veja, agora eu vou entrar mesmo. Se Jesus quisesse, logo na primeira semana, ter uma igreja de 10 mil membros, sabe o que ele ia fazer? Ele ia fazer uma cura, um milagre, uns 5 mortos levantarem, pão para 30 mil pessoas. E me diz, tudo isso ele fez ou não fez? Fez muito mais. Mas antes de fazer tudo isso, ele começa mostrando a sua casa. Por quê, Matt? Porque de nada adianta nós ganharmos a nação e nós perdemos a nossa casa. Mas a igreja está cheia, mas a família está destruída.
Ah, não, mas o povo está vindo, mas os filhos se perderam. Ei, olhe na bolotinha dos meus olhos. Não se impressione com uma grande multidão de pessoas. Não, se impressione com pessoas que são profundas e verdadeiras naquilo que fazem. E olhe na bolotinha dos meus olhos, as pessoas vão errar com você. Isso não é sinal de que você deve deixar de andar com elas. Isso é sinal de que onde há um coração contrito e quebrantado, as coisas são consertadas e se resolvem dentro da nossa. Aí Jesus vai e fala: vem e vê. Vamos para minha casa. Olha minha casinha ali. Jesus leva os dois para sua casa. Eita, e um discípulo aqui tá... Mas vocês são facinho demais para Jesus, gente. Meu Deus do céu. Aí eles passam um dia na presença de Jesus. E André, vem André. André fica tão impactado com a presença de Jesus que você sabe qual que é a primeira coisa que ele faz? Ele abre uma igreja? Não. Ele faz uma cruzada evangelística? Não. Ele sai por aí impondo as mãos e os enfermos são curados? Não. E eu não sei se você sabia, porque pouco se ouve sobre André, mas se você for estudar André, você vai saber que ele vai se tornar um grande evangelista e vai viajar as nações pregando o evangelho. Ei, mas antes de sair pelas nações, sabe para onde André vai? Para casa. Ah, meu Deus do céu! Para sua casa. Porque sabe, irmãos, aqui no domingo a gente muitas vezes prega o evangelho, mas onde a gente é desafiado a viver mais do que nunca. A viver mais do que nunca é quando você está no trânsito e aquele abençoado te corta. Deus te abençoe, irmão. É ou não é verdade, igreja? É ou não é? Você é ungido do Senhor e não é tentado a abençoar Ele com coisas que vão amaldiçoar, né? Você não é. Na verdade, o nosso grande desafio é viver o evangelho dentro da nossa casa. Aí André fica tão impactado que ele vai para sua casa. E André, Simão ali, ó, traz Simão para mim. Vai lá, vai. Vem Simão, vem você. Vem Simão. Agora Simão tá vindo. E peraí, você abandonou André? Vem com André, Simão. Foi ele que te trouxe para mim, você deixou ele no meio do caminho, Simão. Peraí. Aí Simão é apresentado por André para Jesus. E veja, até esse momento, de acordo com relatos bíblicos, Jesus nunca havia falado com Simão antes. É a primeira vez que Jesus está falando com Simão. E olha que incrível, do nada, olha o que Jesus faz. Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. De novo, tu és Simão, filho de João. Tu és Simão, filho de João. Mas tu serás chamado Pedro. Mais uma vez, tu és Simão, filho de João, mas tu serás chamado Pedro. Gente, olha na bolotinha dos meus olhos. Não é no mínimo estranho o que Jesus está fazendo? Veja, Jesus está chegando em alguém que tem um nome, dizendo que ele vai ter outro nome. É como, vou trazer para os nossos dias. É como se eu chegasse. Como você chama? Você, Eduardo. É como se eu chegasse no Eduardo. Nunca vi o Eduardo na minha vida. É a primeira vez que eu estou vendo o Eduardo. Trazendo para os nossos dias, hein? Aí eu chego no Eduardo e falo: tu és o Eduardo. Tu serás chamado João Kleber. Para. Não. Fala a verdade. Faz sentido o que eu fiz com o Eduardo, sim ou não? Faz ou não faz, gente? Faz sentido o que eu fiz com o Eduardo ou não? Não, mas me diz uma coisa, não é isso que Jesus está fazendo com Simão? Isso, vai afastando. Vamos garantir o sucesso da operação. Veja, Jesus chega do nada em Simão e fala que ele tem um nome, mas que ele vai ter outro nome? Que história é essa? E eu nunca havia entendido isso, até que eu comecei a estudar com um mestre
que estudou em Israel aos pés dos rabinos. E ele me falou: Matt, no nosso contexto isso não faz sentido, porém nós rabinos entendemos, fica aqui Simão, vem cá Simão, não vai te embora não. Nós rabinos entendemos que existem 4 princípios que podem mudar o destino de um homem. E um deles é o nome. Uau, obrigado por um uau aqui. Uau, como assim, Matt? Quantos lembram de Abrão? Qual que era o destino de Abrão até encontrar com o Senhor? Não ter filho nenhum, não ter legado nenhum, não ter continuidade. Mas a partir do momento que ele encontra com o Senhor muda o que dele? O nome. Está mudando uma letra? Não, o que o Senhor está falando para Abraão se o destino que a terra te deu foi que você não tivesse legado nenhum, continuidade nenhuma, permanência nenhuma. A partir do momento que você se encontra comigo, eu mudo o teu nome, eu mudo o teu destino, e eu te transformo num pai de multidões. Meu Deus! E Sarai, que tinha o ventre cerrado, Deus encontra com ela e muda o que dela, igreja? Está mudando uma letra? Não, está transformando uma mulher infértil numa mãe de nações. E Jacó, que de um homem Deus o fere e nasce Israel. Uau. Então o que Jesus está fazendo com Simão é só dizendo que vai mudar umas letras? Não, ele está prometendo que vai mudar um destino inteiro. Eu esperava um amém mais alto, mas tudo bem, passou, nós vamos chegar lá. Ele não está falando, olha, eu vou mudar umas 3 letras do teu nome. Ele está falando, se o destino que a terra te deu foi um, o destino que eu te dou é outro. Mas perceba algo. Por que é que parece que na antiga aliança bastava um momento, bastava um encontro, e aí depois de 7 anos outro encontro, e depois de 10 anos outro momento? E parece que quando Deus liberava a palavra, a partir daquele momento o destino já era mudado, o nome já era mudado. Mas por que é que parece que com Simão é diferente? Me diz uma coisa, igreja, vocês que são bons de Bíblia, nesse texto que nós lemos, Jesus chega para Simão e fala: tu és Pedro? Tu és o quê? Simão. Tu serás chamado Pedro, mas hoje tu és Simão. E agora olhe na bolotinha dos meus olhos. Por que é que parece que antes bastava um momento, mas agora parece que envolve um processo? Eu senti o Espírito Santo falando no meu coração assim, sabe por quê, Matt? E se você concordar aí, dá um glória junto comigo. Sabe por quê, Matt? Porque antes eram poucos homens e poucas mulheres que tinham acesso a mim, e os encontros eram raros, escassos, poucos, às vezes 1, 2, 3, 7 na sua vida inteira. Então se tratava muito mais de momento. Mas a partir da vinda do Espírito Santo, em que todos nós temos acesso a Ele. Olhe na bolotinha dos meus olhos. O que muda o seu destino não é um momento. O que muda o seu destino é um relacionamento. Meu Deus do céu! Um momento é bom, um momento é maravilhoso, um momento faz parte, mas se você não der continuidade no momento, você vai depender de outro momento, que só vai acontecer daqui 1 mês, ou 2, ou 3, ou 5, quando na verdade, a palavra que há sobre nós como igreja, e aqui do Rio Grande do Sul, eu sinto isso, que quando a descida do Espírito Santo acontecer sobre vocês, vocês receberão poder. Vocês não vão ficar dependendo de um momento, dependendo de um outro momento. Não, por quê? Porque eu vivo um momento na segunda de manhã que dura até segunda tarde, que dura até segunda noite, e na noite eu tenho sonhos proféticos, e aí na terça eu busco o Senhor logo pela manhã, e as misericórdias dele estão se renovando sobre mim. Então eu almoço pensando naquilo que ele me prometeu que ele ia fazer, e ainda não fez. E aí na quarta eu me relembro, peraí, eu tô com dificuldade, eu tô num momento difícil, mas alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E na sexta eu estou fraquejando, eu estou com muita dificuldade, mas aí eu relembro, peraí, eu não dependo de um momento, sabe por quê? Porque aqueles que andam com o Senhor, eles renovarão as suas forças, eles correrão e não se cansarão, como águias eles voarão. Eu não dependo de um momento, eu tenho um relacionamento. Mas isso é fácil de falar e difícil de viver. A
verdade, meus irmãos, é que um momento ele até muda o teu dia, mas um relacionamento transforma a tua história. Fale comigo. Um momento muda o meu dia, mas um relacionamento transforma a minha vida. E você que está anotando aí, que eu estou vendo muitas pessoas, e está esperando até agora o tema da mensagem. O tema da mensagem é continuidade. Uau! Por que, Matt? Porque nós somos uma geração que é ótima em começar, mas péssima em permanecer naquilo que começou. Há pesquisas que falam que hoje no Brasil, cerca de 50% dos casamentos acabam em divórcio. Tem uma pesquisa americana que diz que nos Estados Unidos, dentro das igrejas, Timothy Keller fala sobre isso, cerca de 50% dos casamentos, ou seja, a metade dos casamentos que a gente conhece, de acordo com essa pesquisa, terminam em divórcio, dentro das igrejas. E eu não vim aqui trazer, são 3 passos para a solução mágica, não, mas eu vim dizer que um dos motivos para que isso aconteça é que a gente está se embriagando tanto com os momentos que a gente não está vivendo. E o que muda o seu destino não é só um momento, é um relacionamento. Eles entenderam e Simão disse: é mesmo? Então eu quero me relacionar com ele. Agora me diz uma coisa, gente, me diz aqui uma coisa. Quando Jesus fazia uma pregação e milhares de pessoas eram impactadas, Simão estava com ele ou não estava? Estava ou não? Estava. Mas quando Jesus chamava só os 12 que tinham relacionamento para passar perrengue dentro do barco, estava lá ou também não estava? Me diz uma coisa, quando Jesus multiplicava o pão e milhares de homens, mulheres e crianças eram saciados, ei, não entendeu nada, Simão, aí? Entendeu. Foi só um teste. Veja. Quando Jesus fazia aquela multiplicação do pão e milhares de pessoas eram saciadas, Simão estava lá ou não estava? Estava, mas olha na bolotinha dos meus olhos. Quando Jesus chamava só os 3 para orar no monte, estava lá ou não? Às vezes pegava no sono, mas estava lá. Eu vou dormir na presença. Eu tô cansado, mas eu vou dormir. Eu posso dormir em casa ou na presença. Eu vou dormir na presença mesmo. Aí veja, Simão entendeu. Um momento é bom, mas o que tem permanência, o que vai ter continuidade é um quê? Relacionamento. Aí eles vão andando, ele permanece andando com Jesus. E agora deixa eu te falar uma coisa. Você sabe o que significa Simão na raiz do hebraico? Porque a gente entendeu que o nome é o destino, não é? Mas o que significa Simão? Simão vem da palavra Shema, que significa, olha isso, aquele que ouve. Uau. Simão significa aquele que ouve. Quando o Senhor na antiga aliança chamava Israel e precisava da atenção de Israel, no original, sabe como o Senhor chamava? Shema Israel. Ouve Israel. Agora você sabe o que significa Pedro? Entre diversas palavras, Pedro significa, entre diversas associações, a palavra Pedro está ligada a palavras como, olha isso, pedra, rocha, constância, firmeza e inabalável. Uau! Então Jesus está chegando em Simão. Simão é aquele que ouve e falando, olha, hoje tu és aquele que ouve, mas se você escolher dar continuidade num relacionamento, no decorrer do tempo, não é do dia para a noite não, irmão, não vou mentir para você não é em uma semana não, às vezes leva uma vida inteira, mas no decorrer do tempo, hoje você já está mais rocha do que você estava ontem. Hoje você já está mais inabalável do que você estava semana passada. Hoje você já está mais firmado do que você estava lá no mês passado. Porque não se trata de um momento, se trata de um. Fala de verdade, se trata de um. Agora veja que interessante. Me diga aqui, gente, pare para pensar comigo. Simão significa o quê? Aquele que... Qual que você acha que é a geração de todos os tempos que mais é aquela que ouve? Eu vou melhorar a pergunta. Qual que você acha que é a geração de todos os tempos que mais tem acesso à informação? Há pesquisas que falam que as nossas crianças de 5 a 7 anos hoje têm mais acesso à informação, ou seja, já ouviram mais do que um rei que viveu na Idade Média e detinha todo o conhecimento. Uau!
Vamos lá. Se você quiser saber o significado da palavra onomatopeia, olhe na boletinha dos meus olhos. Você quer saber o significado da palavra onomatopeia? Você vai lá na Biblioteca Pública de Parobé. Abre um dicionário velho, empoeirado. Tira o pó e procura onomatopeia. É isso que você faz, irmão. Ou você pega o seu celular, entra no Google, digita onomatopeia errado. Vai H ou não vai? O Google corrige para você e te dá centenas ou até milhares de resultados possíveis em frações de segundos. Quantos vão na Biblioteca Pública de Parobé? Não tem. Fechou, ninguém ia. Não tem. Quantos vão no Google? Então você concorda comigo que nós somos a geração de todos os tempos que é mais Simão, que é mais aquela que ouve, sim ou não? Sim ou não, gente? Mas me corrijam, mais experientes que eu, me corrijam se eu estiver errado. Que ao mesmo tempo que nós somos uma das gerações mais Simão, que mais ouve de todos os tempos, infelizmente, nós temos sido uma geração que é menos pedra, rocha, constante, firme e inabalável. Isso nos faz pensar, porque nós não estamos construindo uma igreja para ter prazo de validade. Nós estamos dando as nossas vidas por algo que tenha continuidade. E algo que tenha continuidade precisa ter relacionamento. Um dos grandes problemas que não resolvem isso é porque hoje os nossos jovens, adolescentes, eu me incluo nisso, somos bombardeados por momentos de prazer, momentos de êxtase, mas não vivemos uma vida de prazer no Senhor. Nós aprendemos que o verdadeiro prazer está num sentimento. Quem te falou isso? O verdadeiro prazer está numa convicção. Uau! Porque os sentimentos eles se movem, mas as convicções elas permanecem. É por isso que a palavra, ela não é baseada no sentimento, porque se fosse, cada semana a palavra ia ser diferente. Mas ela é baseada em convicções do Pai para o Filho e do Filho para nós que estamos aqui juntamente com Ele, com o Espírito. A grande verdade, meus irmãos, olhe na bolotinha dos meus olhos, é que lá fora nós aprendemos a viver uma vida de sensações, mas na palavra nos ensina a viver uma vida de convicções. E normalmente aquilo que você está sentindo é diferente daquilo que a palavra diz que precisa ser. E a grande verdade é que uma igreja que busca avivamento não pode estar pautada em sentimento. Por quê? Porque não é o fato de que você sentiu um arrepio que Deus está ali, porque às vezes isso é um sentimento, é um dom que te gerou isso. Mas a palavra diz, independente se você sente ou não, independente se você está ouvindo ou não, independente se as coisas estão boas ou ruins, a palavra permanece fiel. O Senhor permanece sendo bom, o Senhor permanece sendo fiel, o Senhor permanece sendo honesto, o Senhor permanece sendo generoso, bondoso, cheio de paciência, cheio de misericórdia, porque Ele não depende de um sentimento, Ele está pautado numa palavra. E a palavra nos leva a convicções, e as convicções nos levam a um relacionamento, e um relacionamento muda o nosso destino. Aí, em Mateus 16, e agora eu já vou encerrando. Não. Simão, agora eles vão entender que... E agora eu já vou encerrando. Ai, gente, vocês são tão espontâneos. Melhorou. Em Mateus 16, Jesus chama os seus discípulos. Descem aqui, discípulo. João, pode sair do deserto. Sai do deserto, João. Discípulos, vem aqui para baixo, aqui. Isso. E fiquem de frente para mim. Porque em Mateus 16, olha que incrível isso, gente. Agora eu já vou encerrando mesmo. Essa foi espontânea de verdade. Em Mateus 16, Jesus chama os seus discípulos. Em Mateus 16, Jesus não chama os seus seguidores. Ele chama os seus discípulos. E qual que é a diferença? Tá pronto? Tá pronto para isso ou não? Você quer saber qual que é a diferença entre ser um seguidor e ser um discípulo, sim ou não? Sim ou não, igreja? Me ajuda a pregar. Vamos lá, vocês querem saber a diferença entre ser um seguidor de Jesus e um discípulo, sim ou não? Então vamos lá. O seguidor, anota isso, depois você me marca lá no Instagram, vai. Anota isso.
O seguidor, ele só anda com você enquanto você fala o que ele quer ouvir. Quando o discurso não é agradável, sabe o que ele faz? Deixa de seguir. Mas o discípulo, ele sabe que mesmo quando ele é corrigido com amor, com graça, equilíbrio e verdade, é porque na verdade o pai corrige o filho, aquele que ele ama. Eu esperava um amém mais alto, mas tudo bem. Eu vou te mostrar como é que funciona na prática. Na prática é o seguinte: quando Jesus estava falando sobre fogo, estava todo mundo, oh meu Deus, vem em mim, eu quero, eu recebo, e é fogo do Espírito, e eu quero esse fogo aí, vem em mim, oh Jesus. Os seguidores estavam tudo empolgados, eita, ele está falando sobre fogo, esse fogo vai nos capacitar, nós vamos fazer obras maiores, nós vamos ir além, nós vamos curar, nós vamos tocar, nós vamos, aleluia, isso vai ser maravilhoso. Aí Jesus parava de falar sobre fogo e começava a falar sobre caráter. Deixa de seguir. Quando Jesus falava sobre prosperidade, eu quero, eu recebo, é maravilhoso, Aí quando Jesus falava assim, agora usa essa prosperidade para gerar uma atmosfera de generosidade. Deu ruim. Deixa de seguir. A grande verdade é que os seguidores, eles se movem pelo pão, mas os discípulos, eles se movem pelo coração. E a grande verdade é que todos nós um dia fomos seguidores, mas quando nós nos tornamos discípulos e vamos amadurecendo, nós entendemos algo. Peraí, o pão é bom, mas mesmo quando eu estou com um pouquinho de fome, quando vem aquele pão do céu, ele me alimenta até mais do que o pão da terra. Quer saber a verdade? O fogo é bom, mas se o fogo não mudar o meu caráter, ele é um fogo de palha. Ele é um fogo que dura alguns dias, ou dura uma conferência, ou dura uma segunda profética. Mas o fogo que é genuíno e que permanece, que tem continuidade, é aquele que está queimando a mentira que eu falo. É aquele que queima os meus olhos não só na conferência, mas quando eu estou na frente do computador. É aquele que me incendeia para eu sair pregando o evangelho lá fora, mas que me motiva a viver o evangelho aqui dentro. Os discípulos, eles estavam pertinho de Jesus. E aí Jesus pergunta para eles: ei, o que é que o povo fala sobre mim? Traduzindo, o que é que meus seguidores falam sobre mim? Ei, os seguidores que às vezes estão no culto, que às vezes estão no momento, que às vezes estão na conferência, mas que não têm relacionamento, intimidade. O que é que eles falam sobre mim? Aí os discípulos olham para Jesus e falam o seguinte: uns dizem que tu és Elias, Jeremias, João Batista ou algum dos profetas. Espera aí, gente. Elias era o quê? Profeta. Jeremias era o quê? Profeta. João Batista era o quê? Profeta. Ou algum dos profetas. Ou seja, a grande multidão sabia o que Jesus fazia. A grande multidão sabia como Jesus se movia. Olha aqui na boladinha dos meus olhos. Eu garanto que você conhece pessoas que nunca pisaram numa igreja. Às vezes nem acreditam em Deus, mas elas já ouviram falar sobre algo que Deus fez na vida de alguém. É ou não é verdade? É ou não é verdade, gente? Por quê? Porque a grande multidão sabe o que Jesus faz. Ele fala como um profeta, ele move como um profeta, ele cura como um profeta. Ele é um profeta. A grande multidão ouvia a pregação de Jesus, mas os discípulos ouviam os segredos de Jesus. E prova mete, sim. Porque então, depois você lê com calma lá, Mateus 16. Porque então o texto diz que Jesus olha para os seus discípulos e pergunta: e vocês? O que é que vocês dizem que eu sou? O que é que vocês dizem? Vocês que estão quando tem pão, mas quando não tem, vocês estão. Quando está tudo bem, vocês estão comigo, mas quando estão querendo me apedrejar, vocês estão comigo também. Quando a igreja está lotada, vocês estão, mas quando só tem aquelas meia dúzia de gato pingado para oração das 6 da manhã, vocês estão também. Vocês entenderam que é lindo o que eu faço lá fora, mas ainda mais bonito quando eu faço aqui dentro. O
que vocês dizem sobre mim. Então o texto diz, irmãos, prepara para a glória. Não é isso que o texto diz, mas prepara para a glória. O texto diz que então Simão, quem, igreja? Simão, que é aquele que ele olha para Jesus e fala: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meu Deus! Meu Deus! Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu vou te falar uma coisa agora que vai te deixar chocado. Você está pronto para ser chocado? Faz um favor para mim, essa é a primeira vez que eu te peço isso. Dá um cutucãozinho bem de leve no ombro da pessoa do seu lado e fala: prepara. Vai. Agora dá um cutucão do outro lado que você ignorou primeiro. Isso, a pessoa do outro lado que você ignorou. Isso, dá um toque nela e fala: prepara. Veja. Eu não sei se você sabia. Meu Deus, isso é muito bom. Pastorzão, pastora, isso é maravilhoso. Eu não sei se você sabia, mas de acordo com os estudiosos e teólogos, até esse momento, pega isso, até esse momento a palavra Cristo nunca havia sido dita na terra antes. Uau! Peraí, Matt! Não. Simão é aquele que... Como que é aquele que ouve falar algo da terra que ninguém disse antes? Uau! É por isso, e agora prepara para a glória mesmo. É por isso que nessa hora Jesus olha para Simão e fala: Tu és bem-aventurado, Simão. Aquele que o que, igreja? Porque não foi carne e nem sangue que te peraí que você está ansioso, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Veja, porque não foi carne nem sangue que te informou. Não, informou não, sabe por quê? Porque a informação o Google até te dá, a informação o chat GPT até te dá. Não foi carne nem sangue que te revelou, porque a revelação é só quando você dá continuidade num relacionamento com seu Pai que está no céu. Não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. E antes era: Tu és Simão, tu serás Pedro. Tu és Simão, tu serás Pedro. Mas agora que você escolheu a melhor parte, agora que você escolheu que ninguém pode te roubar, agora que você escolheu que não tem prazo de validade, agora que você escolheu ir além de um momento, e além de um culto, e além de um evento, agora que você escolheu um relacionamento, pois também te digo: Tu és Pedro, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eis que te dou a chave do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado no céu, desligares na terra, desligado no céu. Pedro, hoje eu mudo o teu nome, hoje eu mudo o teu destino, não porque você foi o melhor, não porque você acertou tudo, não porque você só tirou nota alta, mas porque você escolheu aquilo que ninguém, nem a morte, nem a vida, nem a altura, a profundeza, nem os lugares felizes, nem os tristes, nem nada nessa terra pode te roubar. Hoje eu mudo o teu nome, hoje eu mudo o teu destino. Tu és Pedro, pedra, rocha, constância, firme e inabalável. Porque ele acertou tudo, porque ele foi o melhor, porque ele só deu bola dentro com Jesus, não, mas porque ele escolheu dar continuidade. Agora Pedro, sobe aqui, rápido, sobe aqui, Pedro. Eita, Pedro, subiu mesmo.
Gente, como é que você estaria se sentindo se você fosse Pedro agora? Nossa, empolgado sim ou não? Tem alguém que nem eu aqui estaria assim, pode vir o que vier. Já viu galinho de rinha quando vai brigar? Peito estufado. Pedro está empolgado, Pedro. Olha o cara, olha o cara. Ei, cadê a torcida de Pedro, gente? Pedro acabou de receber quem Cristo era, a primeira pessoa na terra. Esse é o cara. Como é que Pedro está, igreja? Empolgado. O que mais? O que mais? Eu não entendi, mas é isso aí mesmo. Como é que Pedro está, igreja? Empolgado, animado, perseverante, feliz. É assim que Pedro está, olhando para o alto. E você sabe o que acontece alguns versículos depois? Fala bem empolgado comigo, gente. Pedro nega Jesus. O quê? Não, Matt, então sua pregação não vale de nada. Porque você está falando que quando a gente vai dar continuidade, o que a gente vai acontecer? A gente vai estar nos encontros, vai estar nos momentos, nos cultos, nas conferências, nas movimentações, sim. Só que a gente não vai se contentar com isso, a gente vai partir para um relacionamento, sim. E aí esse relacionamento vai mudar o nosso nome, vai mudar o nosso destino, assim como foi de Simão para Pedro, sim. Mas e Pedro que pisou na bola mesmo depois de ter o nome mudado? Sabe o que isso nos ensina, irmãos? Olhe na bolotinha dos meus olhos. Esse virou um bom discípulo mesmo. Isso nos ensina que saindo daqui você vai errar. Sabe o que isso nos ensina? Que os seus pastores vão errar com você, que os seus líderes vão errar com você, que os seus pais vão errar com você, que os seus filhos vão errar com você, que a sua casa vai pisar na bola com você. Mas sabe o que isso também nos ensina? Que não é por causa de um erro que o Senhor descarta todas as promessas que Ele fez para a nossa vida. Porque eu leio uma Bíblia que diz que onde há um coração contrito e quebranta, esse o Senhor jamais desprezará. E por que eu estou falando isso nessa noite? Porque eu sinto que o Senhor vai levar vocês a permanecerem na continuidade daquilo que Ele deu para vocês. Pega isso, irmãos, eu sinto profeticamente. Não olhem para outras igrejas. Não olhem para o que Deus está fazendo em outros países, em outros lugares, em outros estados, em outras regiões. A palavra para essa igreja é: continuem na palavra que eu dei para vocês. Continuem nos projetos que eu dei para vocês. Continuem na humildade que eu gerei em vocês. Continuem na fidelidade que eu gerei em vocês. Permaneçam, continuem. Não, mas tem alguma coisa nova. Não, continua, até que Ele deu uma nova palavra, continua. Ah, mas a outra igreja está fazendo. Deus abençoe eles, a gente permanece no que Deus nos deu. Até que Ele mude a palavra. Mas mesmo quando Ele mudar a palavra, você continua. Isso nos ensina, meus irmãos, que nós vamos pisar na bola. E eu vou te falar uma coisa: Pedro, ele pisa na bola e ele se sente tão mal, que sabe o que ele fala? Sabe o que o texto diz? Que Pedro se sente tão mal quando ele nega Jesus, que ele olha para os discípulos e fala: vamos pescar. Peraí, o que é que Pedro era? Olhe na bolotinha dos meus olhos. O que é que Pedro era antes de encontrar com Jesus? Pescador. O que Pedro está falando é: esse negócio de ser discípulo é muito difícil, vamos voltar a fazer o que a gente fazia antes. Vamos voltar a conversar com o que a gente conversava antes. Vamos voltar a andar com o que a gente andava antes. Vamos voltar a praticar o vício que a gente praticava antes. Porque esse negócio de ser discípulo é difícil demais. Ei, esse negócio de ir no culto até é bom, mas esse negócio de dar continuidade dá trabalho. Eu preciso me humilhar. Eu preciso perseverar quando eu não quero. Eu preciso ir para lugares que eu não quero. Eu preciso pregar às vezes quando eu estou com vergonha. Eu preciso permanecer em oração mesmo quando Deus não me deu aquilo que eu desejo ainda. Esse negócio de culto é bom, mas de continuidade. Aí, sabe o que o texto diz sobre ele? João 21.
João 21 diz que Pedro, ele fica tão mal que ele havia tirado a sua túnica. Tem alguma coisa que pode representar uma capa, uma túnica de Pedro aqui? Isso, pronto, aqui. Uau, túnica profética. Oh. Pedro tinha uma túnica. E quando a palavra fala sobre túnica, normalmente ela está falando sobre 4 coisas. Fale comigo: chamado, ministério, autoridade e identidade. Uau, então quando a palavra normalmente fala sobre capa ou sobre túnica, ela está falando sobre o quê? Diga comigo: chamado, ministério, autoridade e identidade. Agora fala de verdade para você decorar: chamado, ministério, autoridade e identidade. Ei, olha onde está o chamado, ministério, autoridade e identidade de Pedro. Porque ele fracassou, porque ele pisou na bola, porque ele não atendeu às expectativas. Aí, para piorar, o texto diz: vamos pescar. Que Pedro fala isso: vamos pescar. E aí os discípulos vêm pescar com ele, vão pescar. Esse negócio de ser discípulo é difícil demais. O texto diz que Pedro havia tirado a sua túnica e estava nu. Não, Pedro, não, pera. Pedro havia, calma, Pedro, respira. Faça isso não, Pedro. Pedro havia tirado a sua túnica e estava nu, e ele foi pescar. Agora vamos pescar aqui, ó. Vem aqui, gente, vamos pescar. Aqui o mar, isso. Vamos pegar a rede? No 3 nós vamos jogar do lado esquerdo, tá? Porque é o seguinte: esse negócio de ser discípulo é difícil demais. A gente não deu conta, tá aqui ó, nosso chamado, nosso ministério, nossa autoridade, identidade, nós deixamos de lado. Vamos voltar a fazer aquilo que a gente é bom. Historiadores dizem que a família de Pedro era uma família do quê? Pescadores, ou seja, irmãos, eles sabiam o que estavam fazendo. Em outras palavras, o que eles estão dizendo é: esse negócio de caminhar na força do Senhor é difícil, vou tentar ter resultado no meu braço. Esse negócio de ter que esperar o Senhor fazer é difícil, eu vou tentar adiantar e fazer no meu braço. O Senhor me mandou pescar almas, mas eu vou voltar a pescar peixes, porque é isso que eu sou bom, é isso que eu sei fazer. Vamos pegar a rede, e nem que seja necessário a gente passar a noite inteira, nós vamos encher esse barco de peixe. Vamos lá, no 3 nós vamos jogar. 1, 2, 3 e joga. E puxa. Vai puxando, vai puxando. Nada. Não, peraí, vamos pegar a rede de novo. E no 3 nós vamos jogar, porque nós temos que pegar algo, a gente é bom nisso. 1, 2, 3 e joga. E puxa. Nada. Você pegou alguma coisa? Não. E você? Não. Eles passam a noite inteira e não pegam? Agora me diz uma coisa: como é que você estaria se sentindo se você fosse Pedro agora? Para ser discípulo, não dei conta. Para ser pescador, que era o que eu era bom, nada. Como é que você estaria se sentindo agora? Fala para mim. Frustrado, o que mais? Triste, o que mais, gente? Desanimado, fracassado. É assim que eles estão, olha, tristes, frustrados, fracassados, desanimados. Eles passam a noite inteira e não pegam nada. Mas ei, muitas vezes aquilo que Deus te prometeu só vai se cumprir quando você permanece a noite inteira. O lance é que muitos de nós param no meio da noite. A gente já está 1 ano, só que talvez a noite era 1 ano e 3 dias, e a gente desiste porque a gente já está 1 ano fazendo. O Senhor disse que minha família inteira ia servir Ele, mas não está acontecendo. Quer saber, será que eu devo continuar orando? Irmão, olhe na bolotinha dos meus olhos, até que o Senhor te dê outra palavra. Continue. Não é sobre o que você está vendo, é sobre quem você está ouvindo. Não é sobre o que você está vendo, é sobre quem você está ouvindo. Por quê? Porque a fé vem pelo e ouvir a palavra de Deus. E olha só que loucura, a fé vem pelo ouvir. Então quando eu ouço Ele edifica a minha fé é alimentada. E a palavra diz que os sinais, os milagres, a cura, a profecia, sabe o que elas fazem? Elas acompanham aqueles que... Então olhe na bolotinha dos meus olhos, e igreja, receba isso para essa casa. O papel de vocês não é correr atrás de milagre, do sobrenatural, da provisão. O papel de vocês é pregar a palavra, para que as pessoas ouçam e a fé seja edificada. E os sinais, o sobrenatural correrão atrás daqueles que creem e que permanecem. Uau!
Não se preocupe, mas nesse culto não teve nada de sobrenatural. Sem problema, nós continuamos falando a palavra. Ninguém foi curado, ninguém foi salvo. Sem problema, nós continuamos pregando a palavra. Por quê? Porque a palavra edifica a fé. E quando a fé é edificada, os sinais correndo atrás. Aí o texto diz que eles não pegam nada, mas eles não desistem. Eles continuam, fale comigo, continuidade. Não, fala de verdade, continuidade. Tá bom, essa é a segunda vez que eu vou te pedir isso nessa noite. Olhe na bolotinha do olho da pessoa que está do seu lado e fala, continue. Não, fala de verdade, isso é para você, continue. Olhe da pessoa do outro lado que você ignorou de novo, irmão. Olhe para outra, isso, e fala, continue. Isso é para você, continue. Eles passam a noite inteira e não pegam. Mas sabe que o texto de João 21 diz? Que então, quando eles não pegam nada, logo pela manhã, Jesus aparece na praia. Isso me faz lembrar um texto que diz que talvez o choro dure uma noite inteira, mas a alegria que é Jesus sempre vem pela manhã. Jesus aparece na praia logo pela manhã, e Ele olha para aqueles frustrados, fracassados, desanimados, desistentes, e sabe o que Ele fala para eles? Sabe de que Jesus chama eles? Sabe por quê, irmãos? Porque a religiosidade vai te chamar pelo teu erro. A religião sempre vai te chamar pelo teu defeito, por aquilo que falta em você, por aquilo que você não tem, por aquilo que você pisou na bola, por aquilo que você fracassou. Mas Jesus, Ele te chama por quem você é, por aquilo que Ele te tornou nele. Eu queria um glória a Deus mais alto, porque sabe por quê, irmãos? Porque Jesus poderia falar assim: ei, seus fracassados, ei, seus perdedores, ei, seus desistentes. Jesus poderia jogar o erro deles na cara deles, mas Jesus joga a identidade deles na cara deles. Não importa o erro, não importa o tamanho da falha, vocês permanecem sendo quem eu chamei vocês para serem, filhos. Filhos, vocês pegaram alguma coisa? Então faz o seguinte: pega essa mesma rede e nós vamos jogar para o lado direito agora. Fica aqui, Simão. Isso. Pega essa mesma rede e nós vamos jogar para o lado direito no 3. 1, 2, 3 e joga. E segura. E começa a puxar. Tá pesado. Tá pesado. Vai puxando. Vai puxando. O que é isso? O que é isso que está chegando aqui? Vai puxando, não para não. Meu Deus, a rede está esticando. A rede está esticando. O que é isso? Isso aqui, sabe o que se chama aqui? Isso aqui se chama continuidade. Isso aqui se chama obediência. Isso aqui se chama perseverança. E quando isso acontece, a provisão está chegando, a alegria está voltando, o renovo está acontecendo, o ânimo está vindo. Vai puxando, para não. Agora sabe o que acontece? O barco se enche de 153 grandes peixes. E o texto diz, meu Deus do céu, que quando o barco está cheio, o discípulo a quem Jesus muito amava, provavelmente João, ele olha para Pedro e fala: Pedro, é Jesus. Pedro, o único, peraí, qual que era o destino dessa pesca até Jesus chegar? Nada, fracasso, frustração, perda. Mas o destino dessa pesca foi mudado. Lembra lá atrás, Pedro, você era quem? E Ele mudou o teu destino. O único que quando fala muda destinos. É Jesus, Pedro. Ele prometeu e Ele veio. Ele prometeu e Ele está cumprindo. Aquele que a gente abandonou, que a gente trocou, que a gente desprezou, que a gente desistiu, Ele veio.
Jesus, Pedro. É Jesus. Ele veio, Pedro. Ele veio porque ele disse que ele daria continuidade. Ele veio. É Jesus, meu guita, vem comigo, prega comigo. Isso, meu guita, me ajuda. É Ele, meu Bess, vem comigo. É Ele, Ele veio. Então o texto de, meu Deus, cadê minha bandeira aqui? Cadê minha bandeira? Cadê sua capa? A sua capa está aqui. Então o texto diz que quando Pedro ouve que era Jesus, espera aí, Pedro tinha feito o que com o chamado ministério, identidade e autoridade, igreja? Mas quando ele ouve que aquele que prometeu é fiel para cumprir, que veio atrás dele, que não desanimou dele, que não desistiu dele, mas que continuou naquilo que havia prometido, o texto diz que então Pedro, a hora da figurinha é essa, foco em Pedro. Então o texto diz que quando Pedro ouve que era o Senhor, não necessariamente nessa ordem, mas o texto diz que então Pedro agora, Pedro então se lança às águas. Se lança às águas. Olha o que o texto diz. Pedro se lança às águas, toma a sua túnica de volta, toma o seu chamado de volta, o seu ministério de volta, sua autoridade de volta, sua identidade de volta. Ele toma de volta, ele toma de volta, porque ele está entendendo que não é sobre o quanto ele é bom, é sobre o quanto ele é bom. Não é sobre o quanto que ele consegue, é sobre o quanto que ele consegue. Não é sobre o quanto que ele tem, é sobre o quanto que ele tem. Não é sobre os fracassos e erros, é sobre a perfeição daquele que morreu numa cruz e ressuscitou. Aí o texto vai dizer que então Pedro vai ter com Jesus. E essa é a primeira vez que Pedro conversa com Jesus depois de tê-lo negado. Pedro. Jesus poderia ter perguntado: ei Pedro, será que você está pronto? Será que agora vai? Será que você vai deixar de ser um vacilão? Será que você vai deixar de pisar na bola? Será que você vai deixar de fracassar naquilo que eu te chamei? Mas não, Jesus não pergunta nada relacionado aos atos de Pedro, mas pergunta relacionado ao coração de Pedro. Porque você está falando, Matt, que os atos não são importantes? Não, eu estou falando que os atos são os frutos, mas que o coração é a raiz. E os frutos são consequência da raiz. É por isso que aqui Jesus não está tratando algo superficial, Ele está indo direto no coração de Pedro. Ele está falando: tu me amas, Pedro. Tu me amas, Pedro. Tu me amas, Pedro. Não é sobre a tua habilidade, é sobre a tua disponibilidade. Não é sobre o quanto você está acertando ou errando. Isso a gente vai trabalhar no caminho. A minha pergunta primeira é: como é que está o seu coração? Onde 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 está?
é sobre o seu coração, porque do seu coração, do seu interior, fluirão rios de águas vivas. Então a gente precisa tratar o que está aqui dentro, Pedro. A gente precisa tratar o que está aqui dentro, Pedro. Lá fora é uma consequência daquilo que está aqui dentro. O que vai dar lá fora é uma consequência daquilo que está aqui dentro. Pedro, tu me amas, Pedro. Tu me amas, Pedro. E pela terceira vez, tu me amas, Pedro. Sim, então faz o seguinte: com essa tua túnica aqui, volta a fazer o que eu te chamei para fazer. Volta a pastorear as minhas ovelhas. Volta, 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 volta. E continua, 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 continua. Agora me diz uma coisa: quantas vezes Pedro negou Jesus? Quantas vezes Jesus perguntou se ele o amava? Não, peraí. Quantas vezes Pedro negou Jesus? Quantas vezes Jesus perguntou se ele o amava? 3, olhe na bolotinha dos meus olhos. Se Jesus quisesse que Pedro estivesse perfeito agora, ele ia perguntar 7, que é o número que representa a perfeição. Como o pastor muito bem disse, se Jesus quisesse que Pedro tivesse completo agora, ele ia perguntar 10, que é o número que representa a completude. Mas Jesus pergunta quantas vezes Pedro ama? Quantas vezes? Quantas vezes, irmãos? Você quer saber por que 3? Não? Não, vamos de novo. Pedro, vem cá. Você quer saber por que 3, sim ou não, igreja? Então na conferência do ano que vem eu falo para vocês. Daqui você não sai sem entregar esse manto. Olha o tamanho do Pedro que eu peguei. A minha perna é o braço dele, irmãos. Então vamos lá, fale comigo, 3. Não, de verdade, 3. Agora fala de verdade, 3. Vamos lá. Se não todas, meu Deus, prepara para correr. Você está pronto para correr, irmão? Você está? Vamos lá. Se não todas. Ah, meu Deus do céu, pera aí que você está ansioso. Para, calma. Ah, meu Deus do céu. Vem comigo. Se não todas, quase todas as vezes que Deus usa o número 3 na palavra, Ele está falando sobre uma coisa. Sabe o que? Continuidade. Pera aí, me prova, Matt, eu vou te provar. Você sabe que Deus criou no terceiro dia lá em Gênesis? No terceiro dia, Deus cria as plantas, que dão sementes, e que dão plantas, e que dão sementes, e que dão plantas, e que permanecem assim em continuidade. Olhe na bolotinha dos meus olhos, Peraí, meu batera, você está muito empolgado. Calma. Olhe na bolotinha dos meus olhos, deixa eu te falar uma coisa. Eu não quero que nada tire, nada roube isso de você, sabe por quê? Porque quando a gente voltar aqui, muito em breve, o que vai diferenciar aqueles que vão ver isso aqui, o sobrenatural acontecendo, é aqueles que continuam daqueles que pararam. Por isso que essa não é uma palavra para te empolgar numa noite, é uma palavra para transformar o resto da sua jornada. Vem comigo. Quando a terra estava totalmente devastada lá em Noé, você sabe quantos filhos homens de Noé edificaram a terra, dizendo que ela não acabava lá, mas que teria continuidade? Vem comigo, igreja, me diz uma coisa. Quando Jó estava no último estágio da sua jornada, pensando que sua vida havia acabado, que a sua chamada havia acabado, que a sua jornada havia acabado, que não teria continuidade, me diz uma coisa, olhe na bolotinha dos meus olhos. Você sabe quantos amigos inicialmente foram conversar com Jó? E depois disso ele entendeu que a vida dele não acabava ali, mas que teria continuidade. Ah, meu Deus, 3. Não, mas não para totalmente. Não, gente, volta. Isso. Para só um pouco, não tanto. Veja. Eu vou sair correndo aqui. Ei, Jesus. Eu estou me sentindo aqui em casa, irmão. E você que está falando assim, mas precisa de tudo isso? Irmão, como é que você reage quando seu time de futebol lá, o Inter ou o Grêmio, faz um gol? Se você reage na presença menos do que você reage dentro da sua casa, tem algum problema aí. Vamos lá, vem comigo. Me diz uma coisa. Quando Jonas estava desistindo do seu chamado e seu ministério,
Chamado acabou, ministério acabou, identidade acabou. Me diz uma coisa: quantos dias e quantos dias e quantas noites Jonas fica dentro do grande peixe, dizendo que o chamado não havia acabado, o ministério não havia acabado, mas que teria continuidade. Meu Deus do céu, me responde uma coisa. Me responde uma coisa. Quantos anos de execução tem o ministério de Jesus aqui na terra, que não acabou lá, mas que continua vivo na igreja e através da igreja? E agora me responde algo. Jesus foi crucificado naquela cruz, e muitos disseram: acabou, 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 acabou. E qual dia Jesus ressuscitou dentre os mortos? Nada vai impedi-lo de dar continuidade. Então, quando Jesus pergunta 3 vezes se Pedro ama, o que ele está falando em outras palavras é: Pedro, hoje eu não te pergunto 7, que é o número da perfeição, porque perfeito você só vai ser na glória. Aqui, esquece. Pedro, hoje eu não te pergunto 10, que é o número da completude, porque completo de verdade, Pedro, só quando o Pai te levar. Mas Pedro, hoje eu te pergunto 3 vezes se tu me amas, porque não importa se você está bem ou mal, não importa se você está feliz ou triste, não importa se as coisas estão dando certo ou errado, não importa se está tudo bem em casa ou tudo mal, não importa se tem dinheiro sobrando ou se está faltando, não importa se a família já está toda salva ou ainda não importa, Pedro, porque no meio de toda essa bagunça que se chama vida, o que realmente importa, Pedro, é que você continue, e 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 continue. E me diz uma coisa: esse homem continuou ou não? Continuou ou não? Então o texto diz que em Atos 2, na descida do Espírito Santo, tem um homem que se levanta cheio de poder e autoridade e dá um discurso que quase 3.000. Não, vocês não estão aqui não. Vocês não estão aqui não, irmãos. Que quase 3.000. Diga comigo, 3.000. Me responde aqui: 3.000 é muito mais que 3 ou não? Oh meu Deus, me responde aqui: quantas vezes Pedro negou Jesus? Quantas vezes Jesus perguntou se ele o amava? Quase quantas mil pessoas se convertem no primeiro discurso desse homem? 3.000, me diz aqui: 3.000 é muito mais que 3 ou não? 3.000 é muito mais que 3 ou não? Então aí se cumpre a palavra. A hora do arranque é essa: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, de Deus, de Deus. Superabundou a graça. Onde está? Onde está? Onde está a
uma igreja que vai continuar até ver as promessas do Senhor se cumprindo sobre nós. Continue. E nessa hora, se você puder, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Porque talvez agora você está sentindo empolgado e você está sentindo nada vai me parar. Mas talvez até semana passada ou mês passado você estava pensando em desistir da sua capa, do seu ministério, do seu chamado, da sua identidade, da sua autoridade. Mas nessa noite o Senhor te trouxe aqui para olhar na bolotinha dos seus olhos e dizer: ei, eu não quero a tua perfeição, eu quero a tua progressão. Eu não quero os teus dons em primeiro lugar, eu quero o teu coração em primeiro lugar. E se você está nesse lugar dizendo: isso é comigo, médico, eu estava talvez desistindo do meu chamado, do meu ministério, mas talvez eu estava desistindo de um sonho que Deus me deu, de uma promessa que o Senhor me deu, porque eu não estava vendo se cumprir. Talvez eu estava desistindo da minha autoridade, porque eu estava falhando muitas vezes. Eu estava a ponto de desistir da minha identidade. E se isso é com você, eu quero que no seu lugar você coloque a mão no seu coração. Talvez hoje essa capa represente o seu chamado, o seu ministério, sua autoridade, sua identidade. Mas talvez essa capa hoje represente a sua vida, que você estava pensando em tirar nos últimos tempos. Talvez represente um sonho que o Senhor te deu e que você estava pensando em desistir nos últimos tempos. Eu não sei o que essa capa representa para você, eu sei o que ela representa para mim. Talvez é um filho que o Senhor disse: continue orando, e você está desistindo porque não está dando certo. Talvez essa capa represente a sua família, que você pensou em desistir, a sua esposa que você pensou em deixar. Eu não sei o que essa capa representa para você, mas eu sei, eu sinto no meu espírito que nessa noite há capas limpas aqui, há capas novas aqui que o Senhor trouxe aqui para renovar o ânimo, renovar a alegria, renovar a permanência, para que você possa dar continuidade, mas com o coração e a motivação no lugar certo, até Ele cumprir o que prometeu. E se você está com a sua mão no coração falando: isso é comigo, eu sou esse, eu sou essa. Eu não estou falando de ter um primeiro encontro com Jesus, não. Eu estou falando de voltar a priorizar a intimidade do que a atividade, a voltar a priorizar a unção do que a projeção, a voltar a parar de se preocupar com os seguidores e pensar nos discípulos. Se isso é com você, você que botou a mão no seu coração aí dizendo: isso é comigo, eu quero te chamar. Será que você pode vir aqui para frente? E se você puder, já vem, sai do seu lugar, irmão, vem logo. E você já se dobra aí perante o Senhor. É você e Ele. Eu sinto que há muita capa aqui nessa noite. Eu sinto que há muita capa que está sendo liberada nessa noite. Sim, sim. Há chamados, vem, sai do seu lugar, tem espaço aqui na frente, sai, vem. Há uma nova capa, há uma nova túnica. Há uma nova capa, há uma nova túnica. Eu queria pedir aos pastores e líderes dessa casa, líderes, intercessores, pastores, líderes, comecem a passar por essas pessoas e colocar a mão sobre elas, representando uma capa, representando uma túnica que está sendo colocada novamente. Isso, pastores, líderes, eu preciso de vocês. Comecem a passar por essas pessoas e colocar a mão sobre elas. Há
há uma túnica, há uma capa, chamados, ministérios sendo renovados. Não olhe para ninguém não, agora o Senhor está com você aí. Ele está colocando a sua capa, Ele está trocando as suas vestes, túnica, chamado, ministério. Nós queremos mais, queremos mais. Precisamos da tua presença e do fogo do teu Santo Espírito. Desejamos toda tua glória. Declaramos a tua vitória. Senhor, eu quero mais de ti. Eu quero muito mais de ti. Eu quero mais do teu amor, mais da tua unção, Senhor, mais do teu poder, Senhor. Senhor, eu quero mais de ti. Eu quero muito mais de ti. Eu quero mais do teu amor, mais da tua unção, Senhor, mais do teu poder. Teu fogo, 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 vem, 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 vem. Teu fogo, teu fogo, teu fogo, yeah. Teu fogo, teu fogo, teu fogo, vem, 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 vem. E teu fogo, teu fogo, e teu fogo, vem me queimar. Hey, 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 baby, queimou. Vem, 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 vem. Teu fogo, teu fogo, teu fogo, queima, queima, queima. Teu fogo, teu fogo, teu fogo, e teu fogo,
em teu fogo, em teu fogo. Essa geração, em teu fogo, vem, 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 vem me queimar. Vem me queimar. Vem me queimar. Toma sua túnica de volta. Toma sua capa de volta. Seu chamado, ministério. E vem me queimar, queimar, Toma, queimar, toma, queimar, toma, queimar, toma, queimar, toma, queimar, queimar, queimar. Teu fogo, teu fogo, teu fogo. Em teu fogo, 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 teu fogo. Senhor, eu quero mais de ti. Eu quero muito mais de ti. Eu quero mais o teu amor, mais a tua unção, Senhor, mais do teu poder. Eu preciso da tua presença. Eu preciso da tua presença. Eu preciso da tua presença, Senhor. Eu preciso da tua presença. Eu preciso da tua presença.